Regina. Oi. Aqui, né? A minha pergunta é a penúltima linha da fatologia. Você coloca a presença consciencial lúcida extrapolando a intercognição. O que eu fiquei pensando, assim, considerando sobre esse ponto? Esse verbete, ele traz um elemento de inovação da relação do ser humano com a temática revisão, né? A presença consciencial, ela é um elemento que foi quase alcançado por muitos teóricos, até tem alguns teóricos que você coloca que trazem elementos que são relacionados, como Vygotsky, Peirce, né? Mas, de fato, para o mundo ocidental, ela é uma inovação. Hoje tem muitos pesquisadores interessados nas pesquisas sobre esse tema, no pensamento chinês, no pensamento indiano, né? E eles estão considerando como a primeira manifestação consistente do ser humano para com a relação de imparcialidade na cognição. Então, é isso que você vem falando, né? Da pessoa ser imparcial no momento que ela observa e não está no passado, no futuro, nem no julgamento, né? Isso. Então, eu queria que você trouxesse essa questão da presença com a extrapolação na cognição, né? Porque parece que é uma coisa antiga, não é uma coisa natural para o mundo ocidental. No mundo ocidental, o conceito de presença não existe, existe a reflexão, existe a meditação, mas a presença mesmo, ela é algo diferente, né? E como que isso aconteceu, assim, nessa pesquisa e o quanto isso sustenta essa questão da revisão, né? Assim, né, Pedro? A gente já traz algumas coisas pancognitivas que já são natas, já são valores. Mas é muito legal nessa vida a gente encontrar alguns interlocutores, né? Pessoas que também refletem e pesquisam e tentam atualizar isso. Eu, particularmente, assim, o que eu percebo, que conforme a gente vai evoluindo, vai ficando mais maduro, a gente percebe, maduro consciencialmente, né? A gente percebe, dentro da holofilosofia, que isso tudo são fronteiras, né? O Ocidente, o Oriente, o aqui, agora, enfim, lá o passado, o futuro. Só que eu acho que a informação ela é muito importante, a gente só pode dar um salto a partir de ter contato com algo. Então, por exemplo, eu só posso ser informal se eu vivenciei o que é ser formal. Porque senão, como que eu vou poder dar um salto, uma desconstrução de algo que eu não vivenciei, né? Então, dentro dessas interlocuções, e realmente a presença consciencial é um conceito, nesses séculos todos, muito trabalhados por muitas linhas epistemológicas, né? Muitos agrupamentos de pessoas, porque o que é epistemologia? Epistemologia é a forma como a gente desenvolve conhecimento, é como a gente tem noção da realidade e a gente gera conhecimento com isso. Então, na humanidade, em momentos diferentes, nós tivemos agrupamento de pessoas que têm lá suas matrizes epistemológicas diferentes. Então, por exemplo, se você pensar nas matrizes mais orientais, a presença consciencial ela é muito mais vincada do que na matriz ocidental. Por quê? Porque isso faz parte da epistemologia histórica dessas pessoas. Só que nós somos tudo isso, nós já fomos tudo isso, nós seremos tudo isso. Então, o que eu acho legal é a gente ter o resgate disso. Agora, em relação à questão do Ocidente e do Oriente, dentro das minhas pesquisas de cognição, eu particularmente gosto de muitas coisas, mas eu gosto de pelo menos 3 agrupamentos epistemológicos que falam dessa presença consciencial, tá? Fora todas as leituras de pessoas ou pensadores do Oriente. Por exemplo, um pensador que faz um recorte, uma síntese muito legal do Ocidente e Oriente é o Roberto Assagioli, né? O Roberto Assagioli, com a psicossíntese, eu pretendo até trazer um verbete sobre isso. Ele é um pesquisador em que ele trouxe uma escola da psicologia, a escola dele é da Itália, né? Ele dessomou na década de 70 e ele consegue, de uma forma bastante científica, ele juntar o Ocidente e o Oriente, mas na questão da metodologia e da ciência. Então, é muito forte para ele, em termos de cognição. Ele tem um livro chamado O Ato da Vontade. Ele estuda muito a vontade enquanto uma expressão real do significado dessa consciência. Então, veja, a presença consciencial é isso. Eu estou aqui agora, e o que eu sou agora, dentro do que eu posso manifestar, está aqui.
Isso é o próprio conceito da vontade do Assagioli. Vai emendar com alguma coisa aí? Não. Né? Então, o Roberto Assagioli, ele faz isso. Outra pessoa, outro agrupamento que trabalha muito essa questão da presença e da questão dos campos é o Vygotsky, né? Que eu até falo no verbete. Gente, eu trouxe alguns livros porque eu achei que era importante para as pessoas, né? O Vygotsky, né? No Formação Social da Mente, aqui no capítulo 6, está até na bibliografia, ele fala muito do que? Desses campos interpessoais e da zona de desenvolvimento proximal. Isso é, como que eu sendo quem eu sou, interagindo com o outro, que é o que é, como a gente desenvolve o que? Processo de aprendizagem. Agora, a gente não faz isso sem a presença consciencial, tá? E outro agrupamento, assim, de epistemológicos, de cientistas, eu gosto muito do Charles Sanders Peirce, né? A semiótica, né? Que Como ele é um não? grande parceiro de interlocução evolutiva, o Charles Sanders Peirce. Aliás, os três são, né? Mas é que o pessoal está mais acostumado a falar do Peirce, né? Mas, na verdade, são grandes escolas aí, né? Dentro da minha autobiografia. E o que o Peirce fez, né? O que é a semiótica? A semiótica, na verdade, é a ciência que estuda a lógica, o funcionamento cognitivo, os mediadores. E o Peirce, ele fez uma coisa muito séria. Tudo o que existe, ele conseguiu classificar. Inclusive, ele fala da presença consciencial, da interação nossa fenomenológica com tudo que existe, né? É muito forte a fenomenologia no trabalho dele, o que ele chama de ideoscopia. Isso é como que tudo está aí, a gente dá significados disso e vai fazendo apreensões cognitivas. Então, veja, fora o Ocidente, Pedro, eu acho que nós já temos hoje também, fora o Oriente, eu acho que a gente já tem hoje, no Ocidente, escolas epistemológicas de pensadores e de ciência que estão percebendo a importância holofilosófica da gente juntar tudo isso. E eu acho que o conceito de presença consciencial é um dos conceitos mais sérios que a gente tem em termos da gente desenvolver o nosso autodiscernimento multidimensional.